Bom dia, meu nome é Mauro Sérgio Craves, eu sou pneumologista, diretor técnico do Hospital Dia do Pulmão. Hoje nós vamos abordar um tema extremamente importante que é a respeito dos testes rápidos no diagnóstico complementar do Covid-19. O Hospital do Pulmão é uma instituição especializada na área respiratória com atuação há cerca de 38 anos. Nos últimos 16 anos, nós temos nos notabilizado pela atuação no sistema de hospital-dia, melhor dizendo. Isso significa que nós temos capacidade de fazer diagnóstico e tratamento no mesmo local e atuar de forma muito sincronizada no mesmo dia. Isso evita as internações habituais, convencionais. Neste aspecto, o que a medicina chamada de point of care tem se concretizado ao longo do tempo. E há cerca de 5 anos nós trouxemos essa modalidade para atuação no nosso hospital. Isso significa também que o paciente é abordado de imediato e faz o diagnóstico através de exames simplificados e rápidos, para que a gente possa abordar rapidamente o paciente. Isso começou inicialmente com os testes de influenza, da gripe, passou pelos testes bacterianos, como por exemplo o streptococo, passa pelo teste da dengue, passa pelos exames de diagnóstico da falta de ar ou de espineia, como nós chamamos, que nas doenças cardiorrespiratórias e agora, recentemente, pelos testes rápidos do Covid. Ultimamente, por uma decisão da Anvisa, esses testes rápidos passaram a ser franqueados à população de modo geral. O que significa isso? Significa que não há necessidade da prescrição médica, o que, se por um lado facilita o acesso ao exame, dificulta a interpretação dos mesmos, porque eles têm algumas nuances que precisam da interpretação de um profissional da saúde com experiência e habilitação para isso. É importante colocar que este exame, como os outros exames que os profissionais de saúde pedem, são exames complementares, ou seja, eles podem auxiliar no diagnóstico de uma doença e não significam obrigatoriamente o diagnóstico final ou uma verdade absoluta. No caso dos testes rápidos e principalmente nos da Covid, há algumas características que precisam ser enfatizadas, que significa sensibilidade e especificidade de cada exame. Por exemplo, se o exame for feito no momento inadequado, ou seja, muito precocemente, muito quando o indivíduo não tem sintomas da doença, nós corremos o risco de abordar o exame no que nós chamamos de janela imunológica, no tempo inadequado, porque não houve ainda a reação do organismo para detecção da reação imunológica ou até do vírus na sua forma mais completa ou de componentes desse vírus. E aí nós corremos o risco do indivíduo ter uma interpretação pessoal, achando que ele não tem a doença e, na verdade, ainda não houve a possibilidade desse diagnóstico completo. De outra forma, existem também fases deste exame que podem apenas definir uma reação imunológica num período já de convalescença. E o indivíduo achar que ainda tem a doença e ele não interpretar isso de forma adequada. Por isso é extremamente importante que nós tenhamos essa consciência de que o exame precisa ter uma prescrição, se for possível, mas se assim não for, o exame pode ser feito, mas
é imprescindível que um profissional habilitado e experiente possa interpretá-lo. Para isto, nós vamos lançar mão de um colega que é um dos responsáveis por esta área no Hospital do Pulmão, que é o Dr. Ricardo Albanese, pneumologista, que vai abordar os testes que nós fazemos, a sua posição temporal, ou seja, quando eles devem ser realizados, e as suas interpretações, impedindo que haja o uso incorreto do exame e principalmente a interpretação inadequada. Olá, então vamos lá. A gente basicamente divide os testes em testes que captam o vírus em si e testes que captam a imunidade, tá? Então basicamente hoje a gente realiza no Hospital do Pulmão 3 testes, tá? O teste do PCR, certo? Que é um cotonete nasal que coleta o RNA do vírus, certo? O teste do antígeno, que detecta as proteínas da cápsula do vírus no nariz também e na garganta, e o teste do dedinho, o teste de sangue, para detectar os anticorpos do vírus. Como é que funcionam esses testes? Um paciente que teve contato com alguém doente recentemente, paciente que está com sintomas do coronavírus nos últimos dias, que começou com sintomas hoje ou está com sintomas há menos de uma semana, o ideal nesse momento é você fazer o teste do PCR ou do antígeno. O PCR, infelizmente, é um teste mais lento, demorado, leva em torno de 48 horas para ficar pronto, e o teste do antígeno, que a gente disponibiliza aqui, fica pronto normalmente em 15 minutos. O protocolo americano para diagnóstico, ele inclui realização de 2 testes, caso o primeiro seja negativo. O que acontece é que os testes virais, eles têm um problema sério de sensibilidade. Infelizmente, os testes que detectam o vírus, eles têm muitos falsos negativos. Eles só conseguem detectar em torno de 60% dos pacientes. Então, se um teste desses virais é negativo, nos primeiros dias de sintoma, você deve fazer um segundo teste para ter absoluta certeza que não está com o vírus. Se você está com sintomas há mais de 7 dias, o seu corpo já está desenvolvendo anticorpos. E esses anticorpos podem ser facilmente detectados no seu sangue, com testes como o que a gente realiza aqui de IgG e IgM, que são os anticorpos de defesa contra o vírus. O primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM. Ele, em geral, é produzido quando o vírus já ainda está muito ativo, né? Ele pode ficar positivo por várias semanas, não quer dizer que você ainda esteja transmitindo. O segundo anticorpo a ser produzido, que normalmente começa a ser produzido lá pelo 10º dia, é o IgG. Esse vai te dar proteção a longo prazo contra o coronavírus. E quando você já passou a fase inicial, é o único anticorpo que ainda vai estar presente no teste de sangue. Basicamente é isso, né? Alguns pacientes a gente opta por fazer o exame viral e fazer o exame dos anticorpos, aqueles pacientes que estão entre o 7º e o 10º dia, onde você ainda pode ter vírus presente na via aérea, e o teste dos anticorpos ele ainda não está no seu melhor tempo diagnóstico. O teste dos anticorpos ele tem o melhor tempo diagnóstico dele no 14º dia, onde ele tem uma capacidade de detecção na faixa de 95% dos casos. E a especificidade desse teste é bastante grande. O teste que a gente utiliza aqui, ele é bastante específico, tanto os testes virais como os testes de anticorpos, né? Então, isso nos dá bastante segurança. Se você tem um teste positivo com a gente, você tem a doença. Agora, a sensibilidade, principalmente nos testes virais, ela deixa um pouco a desejar e por isso, frequentemente, a gente precisa de um segundo teste caso tenhamos um teste negativo. Resumindo, um teste negativo não significa que o indivíduo efetivamente ainda não tenha a doença. E, como o Dr. Ricardo disse, muito provavelmente nós teremos que repetir e utilizando até uma outra técnica.
e por isso a necessidade de uma orientação médica. E o teste positivo também não exclui a orientação médica, porque dependendo dos sintomas do indivíduo, dependendo das suas comorbidades ou doenças crônicas de base, esse indivíduo não para só na detecção, na positividade do teste. Ele pode precisar outros exames complementares, ele pode precisar de outras condutas para poder nortear o que vai ser feito com ele do ponto de vista médico dali para frente. Então é extremamente importante que as pessoas entendam que o exame é um complemento e que precisa ser orientado por um profissional da área da saúde experiente nesse dia a dia. Isso é importantíssimo porque o vírus ele tem duas fases e às vezes a pessoa acha que está melhor e aí daqui a pouco fica pior de novo. Essa alternância de sintomas é muito frequente com o coronavírus. Na primeira semana você tem a doença como um quadro gripal usual e na segunda semana vem a fase inflamatória, que não se desenvolve em todos os pacientes, mas que é facilmente detectada pelo médico através de exames de sangue, raio-x, tomografia, e que assim o médico consegue nortear o tratamento para a segunda e mais complicada fase, que eventualmente leva o paciente para o hospital, para a UTI, que precisa de oxigênio. O médico consegue detectar, às vezes, no quarto dia já de sintomas, se o paciente vai ter complicações que necessitem de tratamento mais avançado. Doutor, uma dúvida. Há necessidade de fazer teste depois dos 14 dias de isolamento? Isso é uma dúvida que a gente tem recebido frequente, né, Mauro? Então, algumas empresas, alguns pacientes querem fazer exames para voltar ao trabalho. A gente não tem recomendado isso. Por quê? Porque os testes virais, que em geral que os pacientes querem dizer, eu quero saber se eu não estou transmitindo mais. Os testes virais, eles infelizmente não têm essa capacidade. Eles mostram para a gente, da mesma maneira que você consegue detectar um vírus vivo, você consegue detectar um vírus morto. O teste de RNA ou o teste da cápsula viral, ele vai estar positivo com frequência, mesmo não tendo mais vírus viável, vírus vivo. Você tem restos virais presentes na mucosa nasal, na garganta, e ele vai dar positivo o teste, não quer dizer que está transmitindo. Tivemos um estudo coreano muito bonito, que mostrou que pacientes que têm teste positivo, após 11 dias de sintomas, não conseguiram mais transmitir a doença. E aqueles casos que foram no passado alardeados como uma segunda vez, uma reincidência do coronavírus em pacientes que já tiveram o vírus, foram encaixados exatamente nisso. Pacientes que tiveram testes positivos, depois tiveram um teste negativo e depois voltaram a ter testes positivos com restos virais. Esses pacientes, mais de 300 deles foram detectados na Coreia, foram acompanhados, não desenvolveram nenhum sintoma e não conseguiram transmitir para nenhum paciente o vírus desta maneira. Isso seria diferente se o indivíduo permanecer tendo sintomas de doença em atividade, quadro febril, piora do quadro clínico. Aí nós precisamos pensar em outras possibilidades. Então, se o indivíduo estiver bem, eventualmente com uma tosse residual, se ele não tiver nenhum sintoma que signifique agravamento da sua doença, os 14 dias, pela experiência que temos hoje no mundo inteiro, permite que ele volte à sua atividade dentro da normalidade. Com certeza. Aí, nesse período, começam as infecções secundárias, ou seja, baixou a imunidade do indivíduo, e veio lá uma bactéria, causou uma sinusite, uma pneumonia, uma faringite, e eventualmente o médico vai ter que prescrever um antibiótico. O paciente pode ter uma doença que causou uma lesão pulmonar mais extensa e pode necessitar de algum remédio para essa lesão pulmonar que causou, e não por questões de transmissão, e sim pela lesão do próprio vírus no pulmão. Então, é importante que passem a avaliação médica para ver qual que é a melhor estratégia. Tem pacientes que ficaram com sintomas de tosse, falta de ar e cansaço por meses após o coronavírus. Lembrando que inverno, principalmente inverno, não é sinônimo de Covid. Também existe o Covid, mas existem as outras doenças, as outras viroses.
principalmente para os indivíduos que têm comorbidades, que têm doenças crônicas, elas infelizmente continuam existindo e podem até coexistir. Então é extremamente importante que qualquer conduta seja norteada por um profissional da área. Uma dúvida: qual a diferença entre os métodos de imunocromatografia e quimioluminescência? Se poderiam explicar? Bom, são métodos laboratoriais um pouco diferentes, né? A gente usa aqui a imunocromatografia, né? E a quimioluminescência é um método que também utilizamos para diagnóstico aqui no Hospital do Pulmão, mas esse usamos mais para o diagnóstico do influenza, mas são tecnologias um pouco diferentes. Temos um estudo realizado em maio, comparando a utilidade diagnóstica desses dois testes, comparando sensibilidade, especificidade, e a diferença entre os dois foi muito pequena. Então, não acreditamos que o uso de um método ou outro, se feito de boa qualidade, né, vai alterar a sensibilidade e especificidade dos testes. A imunocromatografia hoje é o que a gente usa no Hospital do Pulmão para o Covid. A quimioluminescência a gente usa para o influenza, né? São métodos muito bons, né? E que em suas especificidades e sensibilidades não geram grande diferença. A maior parte dos pacientes locais onde utilizam a imunocromatografia hoje para o Covid. Outra dúvida: para quem tem comorbidades como hipertensão pulmonar, além do que é usual fazer, lavar as mãos e tudo que se tem feito, existe mais algum outro tipo de prevenção? Infelizmente, temos tido várias pessoas na internet, WhatsApp, falando sobre medicamentos para prevenção, e a gente não recomenda isso, não temos estudos para isso, né? A Índia tem divulgado a prevenção com a cloroquina, baseado num estudo deles, né? Mas a gente não tem utilizado isso em função da fraca o estudo foi muito mal desenhado, muito ruim, muito poucos pacientes, um acompanhamento muito ruim, então a gente não acredita que realmente a cloroquina vai fazer prevenção nesses casos de pacientes graves, né? Muito menos a ivermectina, que é o que tem sido alardeado muito no Brasil. Não temos recomendado nenhuma medida medicamentosa preventiva, além dos métodos de higiene e prevenção das viroses e pneumonias em geral. Então, fazer a vacina da gripe, fazer a vacina da pneumonia, para tentar fortalecer ao máximo o sistema imunológico. É óbvio que nós estamos falando hoje no dia 10 de julho e à luz dos conhecimentos científicos que nós temos até hoje. Pode mudar isso? Pode, sem dúvida nenhuma, e nós estamos vivendo um período onde a dinâmica do conhecimento tem sido extremamente rápida. Porém, nós precisamos nos nortear pelos conhecimentos embasados e robustos para que a gente não possa dar falsa ideia para os indivíduos, falsas expectativas e acabar pagando um preço pior lá na frente. Então, neste momento, não existe evidências robustas para medicamentos profiláticos e neste momento existe, infelizmente ainda, um número bastante reduzido de medicamentos para o tratamento com eficiência indiscutivelmente comprovada. Uma última dúvida: em que andar que está o estudo que está acontecendo em Santa Catarina para o tratamento da Covid? Na verdade, tem muitos estudos acontecendo, né? Então, tivemos alguns estudos que o Brasil mesmo realizou com cloroquina, dexametasona, e que estão em vias de publicação. A gente acredita que devem ser publicados em breve, já se encerraram alguns deles, e a gente estará iniciando na semana que vem um estudo no Hospital Santa Isabel, um estudo internacional, e ainda outros vários iniciarão aqui no Santa Isabel nas próximas semanas, que a gente irá conduzir junto com a doutora Marina, nossa pesquisadora. Então, temos perspectivas bem interessantes em relação a estudos com a cloroquina e a dexametasona para serem publicados nos próximos dias, quem sabe no máximo semanas, né?
e temos novos estudos começando que devem nos trazer informações bem interessantes para os próximos meses. Quer encerrar, Mauro? Queria agradecer a expectativa. Achamos que chegamos à expectativa das pessoas. Aquelas perguntas, aquelas dúvidas que porventura nós não conseguimos dirimir, podem ser encaminhadas através da nossa mídia interna e externa, através do nosso saque, através do nosso Face, através do Instagram e até do WhatsApp, e a gente vai fazer um esforço para auxiliar, a complementar essas informações. Agradeço. Obrigado. Obrigado.